A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais um vídeo com subsídios para a nossa classe de jovens. E antes de iniciarmos aqui o conteúdo da lição, eu quero fazer um convite a você. Você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva e também assine o sininho das notificações. E caso você já seja um inscrito, então eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe, que assim o algoritmo do YouTube expande esse vídeo e entrega ele para mais professores. E assim a gente vai então ajudando o crescimento da Escola Bíblica Dominical, principalmente aqui na nossa classe de jovens. Dito isso, vamos então para o conteúdo da aula de hoje. Hoje nós chegamos aqui à lição de número 11. Estamos já se aproximando rapidamente do final desse trimestre, né? Então estamos aqui a 2 lições então do final do trimestre. No trimestre onde nós estamos estudando então o livro de Daniel, uma lição escrita pelo pastor Valmir Nascimento, e nós estamos entrando já desde o domingo passado na parte escatológica deste livro. Como você já bem sabe, o livro de Daniel ele está organizado basicamente em 2 partes. Ele é tido como o Apocalipse do Antigo Testamento justamente por causa dessa segunda parte que nós começamos a ver aqui então a partir do capítulo 6, do capítulo 7. Dali em diante começa então a parte escatológica, a parte profética do livro de Daniel. E hoje nós chegamos então nessa lição de número 11 que traz como título Revelações sobre o Tempo do Fim. O nosso texto principal está no capítulo 8, versículo 15. Aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma semelhança como de homem. De onde temos aqui o resumo da lição. O conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Você vai observar que esta vai ser uma lição bastante prática, como todas, aliás, desse trimestre. Há sempre um contexto teórico muito importante, mas que você, professor, precisa tomar cuidado para não se perder dentro dessa teoria e chegar sempre na aplicação prática no final da lição. E hoje não será diferente. Caso você esteja procurando, inclusive, uma aplicação, uma abordagem prática, sugestões de dinâmicas, eu quero aqui indicar também o meu canal, @professor Tiago Nascimento. Lá eu sempre faço vídeos curtos trazendo essas aplicações que extraímos aqui da orientação básica da lição. Mas aqui dentro do canal da IAD EBD, nós temos o compromisso de trazer a você um conteúdo denso, um conteúdo rico, com bastante subsídio na forma de uma pré-aula. Então nós vamos aqui abordar cada um dos 3 tópicos que essa lição está organizada, para que você consiga então trazer aí subsídio para a sua classe no próximo domingo. O primeiro desses nossos objetivos, então, é conhecer a visão de Daniel do carneiro e do bode. Então, essa visão que está relatada aqui no capítulo 8 do livro de Daniel. Segundo objetivo, compreender a simbologia do bode e do pequeno chifre. E o terceiro objetivo, aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. É muito importante que você faça, além da sugestão de leitura que nós temos aqui na leitura semanal, são ali sempre 6 versículos, 6 passagens que são sugeridas. É muito importante que você faça essa leitura, mas que também você se aplique em estudar o contexto do livro de Daniel. Tanto o capítulo 7, como nós aqui mencionamos, onde começa a parte escatológica, como também este capítulo 8, do começo ao fim. O conteúdo da lição aqui, ele vai abordar apenas alguns versículos que você vai fazer a leitura com os seus jovens, então, aí na sala. Mas é importante que você, professor, esteja preparado, que você faça a leitura de todo o capítulo para você conseguir pegar esse contexto. E caso você tenha a possibilidade, eu recomendo também que você faça a leitura do livro de Macabeus. Este é um livro que está na Bíblia, dita Bíblia Católica, né? Mas você encontra facilmente também na internet essa versão online, né, do livro de Macabeus. Então, no livro de 2º Macabeus, no capítulo 9, ele vai trazer ali subsídios para falar a respeito desse rei Antíoco, que nós vamos abordar ele aqui no conteúdo da lição. Então, trago essas 3 sugestões de leitura aqui no início da aula para você. A leitura semanal, o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro de Daniel e o capítulo 9 do livro de 2º Macabeus. Então, o primeiro tópico, a visão de um carneiro e um bode, é importante que você defina muito bem aqui para os seus jovens, então, quem são esses animais que aparecem aqui na visão. É interessante observar que este capítulo 8 ele acaba trazendo luz, lançando luz, a partir também da visão que temos ali no capítulo 7, que está registrada então no capítulo 7 do livro de Daniel. Porque nós estamos falando aqui dos impérios mundiais que se sucedem, então, dentro da profecia de Daniel e que encontram escopo, então, dentro da história geral como um todo.
O primeiro desses animais que aparece então aqui na visão de Daniel é o carneiro. Esse carneiro ele possuía duas pontas ou dois chifres, simbolizando o império então Medo-Persa. É interessante observar que isso era algo que já estava acontecendo nos dias de Daniel. O contexto histórico aqui no capítulo 8 nos diz que isso aconteceu no 3º ano do reinado de Belsassar. Então, o Império Medo-Persa já estava ativo, o Império Medo-Persa já havia se unido, né, para formar esse grande império que vai então destruir aqui a Babilônia. O chifre mais alto que aparece aqui então nesse carneiro é a dinastia Aquemênida, então que sucedeu aqui, no caso estamos referindo aqui, provavelmente podemos fazer uma menção a Ciro, né, simbolizado aqui então por esse chifre mais alto. Este Ciro, como está aqui no subtópico 3, Ciro Grande, ele foi o líder persa responsável por unificar esses dois impérios e posteriormente por invadir a Babilônia então e destruir o Império Babilônico. É interessante observar que tudo isso acontece no período que nós podemos acompanhar também no livro de Jeremias, no livro de Ezequias, né? São profetas que estão contemporâneos a esses fatos que estão acontecendo. Então é importante que você tenha em mente o período histórico onde isso está acontecendo. E muito importante observar aqui que Ciro, ele, de certa forma, ele representa, ele é uma personificação de Cristo, porque a Bíblia vai se referir a Ciro como o meu ungido, o meu Messias, né? Como seria aqui uma tradução possível. Então Ciro está aqui simbolizando, prefigurando a figura de Cristo, a pessoa de Cristo que viria depois, porque Ciro vem para libertar o povo judeu que estava então no cativeiro babilônico, ele que vai dar permissão então para que o povo retorne, então ele traz a libertação. E é interessante observar essa figura, porque dentro da história nós conhecemos Ciro como um grande conquistador, mas uma pessoa também de muita bondade, de muita benevolência. Pode-se dizer, inclusive, que Ciro ele inaugura uma nova forma de governo. Os outros ditadores que haviam vindo antes dele, que haviam governado a Mesopotâmia, o mundo, né, como um todo, todos eles eram muito cruéis, muito violentos e eles destruíam tudo por onde eles passavam. Mas Ciro ele tem uma política mais diplomática. Então ele começa a trazer uma revolução, podemos dizer assim também, nessa questão do domínio. Para ele não importava se os povos estivessem nos seus locais de origem, se os povos tivessem governantes próprios. Tu vê que um dos primeiros governantes, né, que vai ter ali vai ser justamente Zorobabel, que era um dos príncipes, né, que era dessa linhagem nobre de Judá. Então essa era a política de Ciro, ele colocava pessoas do próprio povo, pessoas da sua nobreza, desde que essas pessoas estivessem então leais a ele, pagando os seus tributos, enfim. Então veja que com Ciro começa uma virada na política mundial, na geopolítica do mundo, e as coisas começam a se encaminhar para esse mundo como nós conhecemos hoje, que é muito mais baseado em negociação, em comércio, em diplomacia, do que exatamente em guerras. Embora, obviamente, ainda existam guerras acontecendo, né? Mas vivemos hoje uma nova etapa na geopolítica mundial. E tudo isso começa com Ciro. Então Ciro é uma figura muito importante aqui, central, e ela aponta então para Cristo, simbolizando o Messias, o ungido, o libertador. O segundo tópico dessa lição vai trazer agora o segundo animal. Esse segundo animal, então, agora é um bode. E olha como é interessante a forma como a Bíblia vai mencionar aqui quando aparece o bode. No versículo 5, estava eu pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste. Então ele vem justamente do lado oeste, do lado oposto onde estava este carneiro, né, que simbolizava aqui então o Império Medo-Persa. Agora vem alguém do oeste vindo da Europa. Então quem é este bode? Nada mais é do que o Império Macedônico, ou também conhecido como o Império Grego, né? É representado aqui pelo Alexandre. Vamos ver como continua aqui o livro de Daniel. Vinha do oeste, correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Então ele vinha como que voando alto, né? E é justamente um símbolo muito apropriado para Alexandre, e aqui está algo muito maravilhoso, porque Alexandre não era vivo ainda nesse momento onde Daniel está tendo essa visão. Então, décadas antes, Daniel já está, pelo poder de Deus, nessa visão no espírito que ele está tendo, ele está antevendo o futuro. Para nós hoje isso é passado. Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né, já está muitos séculos no passado. Mas para Daniel era algo que ainda estava no futuro. E Alexandre, ele conquista em apenas 10 anos, cerca de 10, 11 anos, ele acaba conquistando
todas as cidades gregas, né, as cidades que ficavam ao sul da Macedônia, a Macedônia fica na Europa, então ao sul da Macedônia fica a Grécia, e ele atravessa o mar e começa a conquistar a região da Ásia Menor, que era então domínio dos persas. Então ele vai conquistar toda essa região ali da Pérsia, da Babilônia, vai descer até o Egito, vai dar uma passadinha também em Jerusalém. É interessante que em Jerusalém ele vai ser bem recebido, porque na noite anterior ele tem uma visão onde aparece para ele alguém vestido com umas vestes muito bonitas, que são justamente a veste do sumo sacerdote. Então no dia seguinte, quando ele está chegando, se aproximando de Jerusalém, o sumo sacerdote da época sai ao encontro de Alexandre, e Alexandre lembra do sonho que ele havia tido. E o sumo sacerdote vai mostrar para ele justamente essas profecias do livro de Daniel, mostrando que tudo já estava previsto, que Deus já havia prenunciado que Alexandre seria vitorioso. Então Alexandre fica muito contente, podemos dizer assim, com isso, né? Não chega a se converter ao Deus dos judeus, mas ele passa a tratar os judeus com muita benevolência, com muita bondade. Prova disso é que, a partir do momento que ele sai de Jerusalém, sem destruir Jerusalém, há essa conquista então apenas política, né, diplomática, ele vai para o Egito. E na conquista do Egito, ao final da conquista do Egito, ele funda uma cidade, a qual ele dá o seu nome, né, a cidade de Alexandria, ali no delta do Nilo, e muitos judeus vão se fixar em Alexandria. Alexandria vai se tornar um grande polo do judaísmo no período ali do primeiro século antes de Cristo e até mesmo nos dias de Jesus. Quando inclusive Jesus nasce e vai para o Egito, já era, de certa forma, um caminho muito conhecido pelos judeus desse período, né? Sempre que havia alguma necessidade, alguma dificuldade na Palestina, eles desciam ao Egito, porque no Egito então havia uma grande colônia de judeus que ali viviam desde a época de Alexandre, devido a esse contato que Alexandre teve com o sumo sacerdote aqui nas portas de Jerusalém. Então, queridos, esse tópico 2 trabalha justamente com Alexandre. Alexandre é o bode, ou no caso o Império Macedônio, né? Aqui representado por este bode que vem de forma muito veloz fazendo as suas conquistas. Depois que ele conquista o Egito, ele vai voltar para a Babilônia, mas ele vai até a Índia. Então ele vai atravessar ali, vai derrotar completamente os persas, né, o rei Dario, e ele vai até as bordas da Índia. E lá os seus próprios oficiais, depois de praticamente uma década ininterrupta de combates, eles forçam ele a voltar para o oeste. Então ele vai fixar a sua capital na cidade de Babilônia, e ali talvez está o grande erro dele. Até então ele estava cumprindo as profecias bíblicas, mas agora, quando ele resolve reedificar Babilônia, transformar Babilônia na sua capital, ele está indo contra a palavra de Deus. Você quer ver? Isaías capítulo 13, versículos 19 e 20. Babilônia será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Essa é uma profecia bem anterior a Alexandre, e é justamente ali que ele vai ter então o seu fim. A história não é muito precisa a respeito do que aconteceu, pode ter sido envenenado, pode ter desenvolvido alguma doença, algum tipo de câncer, mas o fato é que ele adoece e em questão de 10 dias ele morre. Muito jovem, aos 33 anos de idade, Alexandre conquista todo esse imenso império, mas ele também tem um fim bastante rápido, bastante trágico. E quando Alexandre morre, nós chegamos aqui ao segundo subtópico, os 4 chifres. Alexandre não tinha filhos, então devido à sua pouca idade, a sua esposa ainda estava grávida, né? Ele não tinha um herdeiro aqui para deixar no seu trono. Então, após a sua morte, os seus principais generais começaram um período que é conhecido como a Guerra dos Diádocos. Essa palavra diádocos significa sucessores. Então, os sucessores de Alexandre estão entrando numa guerra civil aqui, distribuindo, né, as terras ali entre eles e disputando essas terras também da mesma forma. E 4 generais aqui vão acabar se destacando. Então esse período das guerras dos sucessores aqui, ele dura praticamente um século aqui, né, ou até mesmo mais de um século, se a gente for levar em consideração aqui os conflitos posteriores. Então o fato é que houve um século, podemos dizer assim, de guerras, de disputas entre esses chifres. Mas 4 chifres aqui, digamos assim, podem ser aqueles que a Bíblia está mencionando aqui.
Mas 4 generais aqui são os que possivelmente se refiram então aos chifres aqui da profecia de Daniel. O general Cassandro, que ficou com a parte da Europa, então a parte da Macedônia, da Grécia. Cassandro foi quem governava aquela região ali, que governou durante mais tempo, né? Ele e os seus descendentes. Lisímaco, que ficou com a parte da Ásia Menor, então da parte da Síria para cima, então toda aquela região de hoje é a Turquia, ficou com o general Lisímaco. Ptolomeu, que ficou com a parte do Egito, então de Jerusalém para baixo, ficou então a cargo de Ptolomeu. E Seleuco, que ficou com as partes então da Pérsia, da Mesopotâmia, até as fronteiras com a Índia. Então esses 4 territórios, então mais ou menos organizados, divididos entre esses 4 generais, possivelmente seja aquilo que Daniel teve esta visão aqui no capítulo 8. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Os 2 mais importantes aqui no que se refere à história bíblica, então, são Ptolomeu e Seleuco, porque Jerusalém ficava no meio do território, então, dessas 2 dinastias, desses 2 governantes, desses 2 sucessores. E Jerusalém, ora ficava sobre o domínio de um, ora ficava sobre o domínio do outro, então foi um período bastante conturbado. É um período que inclusive nós não encontramos na nossa Bíblia, mas naquela referência que eu mencionei, do livro de Macabeus, né, que está ali então escrito dentro desse período interbíblico ou intertestamentário, então ali você vai ter mais detalhes a respeito desse momento. Inclusive, a revolta dos Macabeus, né, é um momento bastante bonito aqui da história dos judeus, onde eles conseguem, se aproveitando dessa guerra entre Seleucidas e Ptolomeus, eles conseguem então a sua independência. Então, até mesmo depois, no período onde Jesus já está vivo, né, que Roma controla, mas ainda os judeus têm uma certa autonomia derivada desse momento aí da revolta dos Macabeus. Mas tudo isso, então, está no período interbíblico, intertestamentário. O que importa para nós aqui, em termos de lição, é falar do pequeno chifre que aparece aqui, então, a partir do versículo 10. Já no versículo 9 nós encontramos, de um desses chifres, então estamos referindo aqui ao chifre dos Seleucidas, nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra algumas delas e as pisou. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Então aqui, esta parte da profecia está se referindo a esse pequeno chifre que aparece e que você não pode confundir, então você precisa deixar claro para os seus alunos, não confundir com o chifre que aparece lá no capítulo 7. Aquele chifre pequeno que apareceu no capítulo 7, que nós vimos na aula passada, é o anticristo. Então ele representa, de fato, escatologicamente, a figura do anticristo. Esse pequeno chifre que aparece aqui, ele é um símbolo do anticristo, porque ele tem na história, então, a sua explicação, que é justamente o rei Antíoco. Antíoco ele não era um Seleucida, Antíoco não era um descendente direto dos sucessores, mas ele vai, através de uma revolta, de uma revolução, ele vai assumir o poder com estratégias, né, com traição. E aí ele vai conseguir então se tornar o rei, né, dessa parte ali do império, da qual Jerusalém então agora também ficou fazendo parte. E é justamente Antíoco quem vai fazer o que a Bíblia menciona aqui como uma oferta nojenta, né? Ele vai contaminar o templo oferecendo no altar do templo um porco. Isso que era algo afrontoso, né, à lei mosaica. E também ele vai edificar o templo, ou consagrar o templo, né, edificado para Júpiter, que era então uma das divindades ali dos gregos. Então tudo isso está aqui dentro desse versículo que nós temos lido, do versículo 12, onde ele vai contaminar aqui com uma oferta nojenta, acabando com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Agora, é interessante observar que a passagem, né, a visão não termina aqui, ela continua. Depois disso, ouvi 2 anjos conversando e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que aconteceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada no lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? E eu ouvi a resposta: tudo isso só vai acabar depois de
150 dias. E durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios da tarde e da manhã. Depois disso, o templo será purificado. Então aqui ele está justamente se referindo ao processo, então, dessa impureza que foi colocada aqui no templo, mas que ela tinha um prazo final. E justamente aconteceu com a revolta dos Macabeus. Então eles conseguiram tirar esses invasores macedônios, né, gregos, e eles vão trazer de novo a purificação para o templo. E vai ser esse momento então bonito que eu falei da independência judaica, né, nesse período interbíblico. E aqui nós entramos mais uma vez para ver como isso é um símbolo do anticristo, porque com o anticristo também vai acontecer a mesma situação. Ele também fará aliança com o povo judeu durante um certo período de tempo, mas depois ele vai então se revelar como alguém do mal, né? Alguém que vai querer aqui perseguir o povo, destruir o povo. E isso então aconteceu com Antíoco. Antíoco, então a gente pode colocar ele aqui, já avançando para o tópico 3, né? Um protótipo do anticristo. Então Antíoco ele é aquela figura que no decorrer da história mais se aproximou de quem será de fato o anticristo escatológico. É interessante observar, talvez você já tenha colocado isso na semana passada para os seus alunos, que houveram muitos anticristos. O próprio João, ele fala na sua epístola, né, que os anticristos já estão entre nós, né, já existem muitos anticristos. Então, ao longo da história, nós tivemos muitas pessoas que poderiam, que personificaram, né, muito bem o papel do anticristo. Recentemente, podemos lembrar, talvez, de Hitler, com todo o seu antissemitismo, né, todos os milhões de judeus que ele matou, então ele é alguém que personificou a figura de um anticristo. O próprio Papa, os reformadores costumavam mencionar o Papa como um símbolo do anticristo, e de fato, guardadas as proporções, ele é também alguém que se coloca no lugar de Deus, né, exigindo adoração para si, tal como Antíoco fez e tal como o anticristo fará no futuro. Então ele também tem essas características de uma figura, de uma personificação do anticristo. E muitos outros ao longo da história, né, ditadores comunistas que também quiseram abolir a religião, e os ditadores romanos, né, os imperadores romanos que perseguiram os cristãos. Então todos eles ao longo da história são figuras do anticristo, são personificações do anticristo. E a gente pode conjecturar aqui, inclusive, que o próprio Satanás hoje ele não sabe quem será o anticristo. Então ele tem talvez no seu estoque, né, de anticristos certas pessoas, certas figuras aí humanas que podem, quando o arrebatamento da igreja acontecer, então ele vai manifestar, vai movimentar alguma delas, então, para que seja esse anticristo final. Mas o fato é que, como ele não sabe quando sucederá o arrebatamento da igreja, isso ainda é algo nebuloso para ele. Então existiram muitos anticristos ao longo da história, né, muitas personificações deles. Mas certamente Antíoco é aquele que foi o mais terrível, né, aquele que se encaixa muito a ponto de Daniel ter visto, antecipado ele então aqui na sua profecia. Agora, para concluir essa lição, esse tópico 3, você não pode terminar sem a aplicação prática, então que traz aqui o subtópico 2 e o subtópico 3, que é justamente qual foi a postura de Daniel frente a essas revelações todas que ele teve. A escatologia ela não pode ser para nós algo que seja uma ciência especulativa, que a gente fique então agora, como dizem alguns, fazendo uma teologia de jornal, né, uma escatologia de jornal, analisando os telejornais, enfim, para ver quem é que será então o anticristo, quem seria a figura que mais se encaixa nesse ou naquele conceito, quando acontecerá os acontecimentos, né? Muitos cristãos perderam muito tempo com isso, né? Se estragaram, se desviaram da fé, tentando prever quando isso aconteceria, a volta de Jesus, a manifestação do anticristo, e isso tudo então não é o propósito da escatologia. A escatologia deve levar nós, do século 21 aqui, a mesma atitude que Daniel teve lá no passado, século VI, VII a.C., quando ele recebeu essas gloriosas revelações. Então observe, no versículo 27, ele ficou fragilizado, ele ficou espantado. Isso era algo muito poderoso para ele, né? Poder ver o futuro, poder ver o que aconteceria após os impérios, né, que se sucederiam ali. Porém, isso tudo trouxe para ele uma batalha, uma angústia espiritual muito grande. Então ele ficou abatido.
Isso nós encontramos no versículo 27. E eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la. Então aqui nós temos a primeira atitude dele, ele ficou abatido, mas como diz aquele famoso louvor, né, da atualidade aí, abatidos mas não desanimados, porque em poucos dias ele voltou às suas atividades. Então a escatologia, você saber o futuro, você ter esse conhecimento, não pode ser algo que vai te travar de viver a sua vida agora. Porque nós temos a consciência de que Jesus em breve vai voltar e que tudo que nós fizermos aqui, seja bens materiais, seja uma carreira, uma profissão, estudo, tudo isso vai ficar por aqui mesmo. Mas isso não deve nos levar então a um sentido de apatia. Então eu não vou fazer nada disso, vou parar de estudar, vou parar de trabalhar porque Jesus está voltando. Breve as coisas estão se encaminhando, né? Tudo está se encaixando e Jesus está voltando. Mas isso não deve ser a atitude correta. Ele ficou abatido, sim, mas depois ele se levantou e ele voltou a tratar dos seus afazeres. Ou seja, ele agiu com responsabilidade. Cada um de nós, você professor, os seus alunos, temos responsabilidades. Deus nos colocou nesse presente tempo, nessa presente era, com alguns propósitos, com alguns objetivos. E nós temos responsabilidade perante isso que Deus colocou para nós fazermos. Então nós precisamos, como Daniel, nos levantar, nos erguer e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer nesse tempo. E por fim, a outra atitude de Daniel é humildade frente àquilo que ele não conseguia entender. Há um trecho que eu gosto bastante de citar a respeito dessas perguntas escatológicas, desses conhecimentos proféticos, que é Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as revelações pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então há uma limitação daquilo que nós conseguimos antever a respeito do relato profético. Nós sabemos até um pouco, nós sabemos até uma parte, mas há muita coisa que, como Daniel, nós precisamos ter a humildade de saber que nós não sabemos tudo. E aí aquele pouco que nós sabemos, para que deve servir? Deve servir de incentivo, deve servir de esperança. Como Jesus alertando os seus discípulos, quando virem essas coisas acontecer, não fiquem abatidos, não fiquem tristes, antes alegrem-se, porque perto está o dia da vossa redenção. Então que a escatologia, que a lição de hoje, que a lição desse domingo, sirva para você, sirva para os seus alunos como esse combustível, esse incentivo, para que você de forma humilde entenda que você não sabe de tudo, mas o pouco que você sabe deve te servir para demonstrar que Deus está no controle. Deus levanta reinos, Deus abate reinos, Deus levanta bodes, Deus levanta carneiros, mas no fim de tudo há um único reino, um reino perpétuo que nunca jamais passará, que é o reino de Cristo. E esse reino, eu e você fazemos parte para a glória de Deus. Então, que nesse domingo você consiga transmitir isso aos seus jovens, transmitir essa esperança, essa certeza da maravilha que será a vida com Cristo, né? Fazer parte desse reino glorioso em Cristo Jesus. E no mais, eu me despeço desejando a você uma ótima aula nesse domingo, que Deus possa te usar, te iluminar na ministração dessa aula. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.